Olá, definida a data para a votação em plenário das contas da ex-prefeita Isalene Thiene. E vereadora Neuza do São João visita a Delegacia da Mulher em Campinas. E vereadores aprovam o Dia do Kung Fu na cidade. Tudo isso você confere agora no Câmara Notícias. A vereadora Neuza do São João foi à Delegacia de Defesa da Mulher para tomar conhecimento dos números da violência contra mulheres em Campinas. A presidente da Comissão das Mulheres da Câmara, a vereadora Neuza do São João, foi à Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas para tomar conhecimento do número de boletins de ocorrência registrados. De acordo com a delegada titular Lícia Couto Lustosa Cordeiro, são em média 800 boletins de ocorrência por mês, números que impressionam. Também essa atitude porque vendo, segundo a imprensa também divulgando, aumento de espancamento, de agressão, de mortes que vem acontecendo, saber da delegada o porquê e quantos boletins estão sendo registrados. A delegada aprova a proximidade do Legislativo com a Delegacia da Mulher. O Legislativo é composto pelos representantes escolhidos pelo povo. E a necessidade é porque o Legislativo pode conhecer as demandas da delegacia, as necessidades, e a gente conta sempre com o Legislativo para estar nos ajudando a melhorar o atendimento ao público que nos procura. É claro que a gente conta também com vários vereadores que já têm prestado aqui atendimento aqui às nossas demandas, às nossas solicitações. Mas a gente está muito feliz com a visita da vereadora Neuza aqui e a gente espera que a gente possa estabelecer uma parceria, um trabalho paralelo aqui, contando com a ajuda da vereadora. Apesar do número de boletins, ainda há vítimas que têm medo de procurar ajuda. Para essas mulheres, a vereadora tem um recado. Não é só espancamento, agressões. Desde a primeira xingamento que ela tiver, agressão moral que ela tiver, ela já tem que procurar e ter força, ser corajosa e levar até o fim. Não é chegar e parar, ficar com medo, não. É levar até o fim. Tá. E se a mulher tiver medo de procurar a delegacia, pode procurar a senhora no Legislativo? Sem dúvida nenhuma. Tem o telefone do nosso gabinete também, 3736-1690. Vereadora Neuza, estou à disposição como presidente da Comissão das Mulheres. A Comissão de Educação aqui da Câmara se reuniu na tarde desta quarta-feira e contou com a presença dos vereadores Antônio Flores, presidente da comissão, e do vereador Tico Costa. Durante o encontro foram lidas algumas demandas de 2 EMEIs da cidade e também a resposta da Secretaria de Educação em relação ao déficit de vagas em creches. Segundo o presidente, a comissão deve encaminhar um cronograma para a Secretaria visando erradicar a falta de vagas. No documento, a Secretaria também se prontificou a atender às demandas das EMEIs. A Comissão Permanente de Assuntos para a Segurança Pública, presidida pelo vereador Tico Costa, discutiu ontem o projeto Campinas Mais Segura. O programa vai instalar pontos de monitoramento nas entradas da cidade. O chamado Campinas Bem Segura vai contar com câmeras inteligentes. A intenção é mapear rotas de fuga de criminosos e aumentar a resolução de casos de delitos. O plano, feito com base nos acessos da cidade em 2012, já vai passar por uma revisão. E a comissão presidida pelo vereador Tico Costa deve acompanhar e trazer a discussão do projeto. É um projeto aí para 2 anos. Outros assuntos surgirão aqui para a Comissão de Assuntos de Segurança e vamos discutir, mas sempre atento a esse projeto que eu tenho certeza que vai trazer muitos frutos, bons frutos para a cidade de Campinas. Nesta primeira fase do programa, que acontece nos próximos 15 dias, devem ser instalados 7 pontos do Sistema Inteligente de Monitoramento Veicular. E olha só, com poucos dias de funcionamento, o primeiro ponto de monitoramento já deu pistas para a resolução de um caso. Um homem desapareceu com o carro dele em 4 de setembro. O veículo foi interceptado e agora a Polícia Civil tenta encontrar o rapaz. O veículo estava saindo pela Lix da Cunha, no sentido Montemor. E o pessoal do SECOM assustou, porque foi a primeira vez que aquilo aconteceu. A guarda colocou 4 viaturas atrás do veículo e conseguiram pegar
era um Corsa, conseguiram pegar ali na favela, na proximidade da favela do Jardim Eulina. Até 2017, 103 acessos devem contar com 300 câmeras. O novo modelo vai ser integrado com as câmeras da Central de Monitoramento Integrada de Campinas e a intenção é expandir até para a integração com concessionárias e a Polícia Rodoviária. A base desse sistema é a integração, né? E a base da tecnologia também é promover essa integração. Agora, independente da tecnologia chegar lá, enquanto a gente espera a tecnologia conseguir chegar lá, essa integração já está começando a acontecer. E os carros oficiais da Câmara contam agora com um chip que controla o abastecimento em postos de combustíveis. Entenda na reportagem. Para garantir um controle ainda mais claro em relação ao abastecimento dos veículos oficiais da Casa, a Câmara Municipal de Campinas está instalando um sistema de chips nos carros que regula a quantidade de combustível cada vez que eles são abastecidos. O novo sistema é fornecido pela mesma empresa do cartão utilizado atualmente pelos vereadores ou motoristas dos veículos e não terá custo para a implantação da nova tecnologia. O presidente do Legislativo explica o porquê do uso do novo modelo. Isso é muito interessante para que a gente possa ter um controle muito maior dos veículos oficiais da Câmara Municipal e também dar mais transparência à população, para que a população conheça um pouquinho do trabalho do vereador, qual o trabalho que ele desenvolve com o carro oficial. Por meio de pulsos elétricos, o chip instalado em cada veículo oficial identifica a quantidade, quando e em que posto de combustível o carro foi abastecido. Além disso, o sistema irá gerar ainda um ticket eletrônico que torna possível analisar os dados mensalmente. Quando o motorista ele encosta o carro no posto de gasolina, o frentista ele fará o abastecimento e depois fará a leitura automática desse chip com o dispositivo, e aí toda essa leitura será impressa no papel, ou seja, do consumo do combustível, quantos litros foi colocado, quem é o motorista, quantos quilômetros o carro andou, qual foi o valor. E aí o próprio motorista irá assinar e enviar esse relatório para a Câmara. A economia é certa, afirma Zimbaldi, uma vez que o sistema não autoriza o abastecimento além da cota mensal. Isso vai gerar uma economia muito maior de combustível. Nós não teremos problemas como muitas vezes estourar a cota mensal, ou seja, se o carro oficial chegar ao posto de gasolina e não ter a cota mensal, ele não será abastecido, ou seja, aí o motorista terá que arcar com o custo do seu próprio bolso. A Câmara de Campinas vota no dia 14 de outubro as contas da ex-prefeita da cidade, Isalene Thiene, referentes ao ano de 2002. O Tribunal de Contas do Estado já havia dado parecer negativo, o que foi mantido pelas comissões da Casa. Cabe agora aos vereadores votarem de forma definitiva durante sessão plenária se mantém a reprovação ou não. A ex-prefeita ainda tem o direito à defesa oral antes da votação. Campinas hoje lembra os 14 anos da morte do prefeito Antônio da Costa Santos, o Toninho do PT. O assassinato permanece sem solução. Na tribuna da última reunião ordinária, vereadores relembraram o caso. Quem matou o Toninho? Esta é a pergunta que os campineiros carregam há 14 anos e que ainda não tem resposta. Na noite de 10 de setembro de 2001, Antônio da Costa Santos foi assassinado enquanto passava pela Avenida Mackenzie. 100 mil pessoas foram ao velório do prefeito. O arquiteto urbanista foi eleito com o lema Coragem para Mudar. Com 8 meses e 10 dias de governo, mexeu em contratos e economizou milhões dos cofres públicos. A família acredita que a motivação do crime foi política a mando do crime organizado. As investigações da Polícia Civil foram apontadas como falhas. Um inquérito concluído pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa de Campinas e com base em uma denúncia do Ministério Público Estadual, responsabilizou o sequestrador Wanderson de Paula Lima, o Andinho. Ele é o único acusado que ainda está vivo e sempre negou a participação no crime. Outros acusados foram mortos em ações policiais em Caraguatatuba e Itu. A família de Toninho pede há anos que a Polícia Federal entre no caso, mas até agora a impunidade permanece. E esta impunidade foi lembrada ontem na 52ª reunião ordinária.
É um crime, infelizmente, que entristeceu nossa cidade, ainda que não foi elucidado, e que interrompeu uma trajetória política que certamente poderia ficar marcada não apenas no município de Campinas, mas do nosso estado, do nosso país, né? Muito promissora, dadas as ideias que Toninho defendia, expressava no exercício da sua função de prefeito. O petista Pedro Tourinho também lembrou o assassinato e pediu 1 minuto de silêncio em memória de Toninho. Uma homenagem ao nosso falecido Toninho com esse minuto de silêncio. Rossini foi candidato a prefeito em 2000 e disputou a prefeitura de Campinas com Toninho. Depois foi convidado a participar do governo quando formaram a Secretaria Municipal de Esportes. Eu tive a honra de ser convidado para integrar o governo do Toninho. Na ocasião, ocupei a diretoria de esportes com uma missão. Discutimos muito sobre isso e a ideia era discutir as bases para estruturar uma Secretaria Municipal de Esportes que tivesse o esporte reconhecido e entendido tanto pelo poder público e pela sociedade como um direito. O Conselho Municipal de Direitos Humanos e Cidadania faz uma sessão nesta quinta, logo mais às 19h, para lembrar o assassinato de Toninho. O evento acontece no Salão Vermelho da Prefeitura e mais uma vez vai ser pedido para que a Polícia Federal entre na investigação. O vereador Pedro Tourinho propôs nesta quarta-feira a criação de uma comissão especial de estudos para discutir ações de ajuda humanitária a refugiados em Campinas. A iniciativa do vereador do PT é realizada em um momento onde o mundo volta os olhos para a situação dos refugiados de guerras e conflitos que buscam a paz em outros países. É público e notório que a gente vive uma catástrofe humanitária de grandes proporções no Oriente Médio, mas a gente não pode se omitir de outras catástrofes que acontecem também no continente americano e em outras regiões do mundo, que provocam hoje grandes deslocamentos populacionais. O problema dos refugiados é um problema cada vez mais importante no mundo, produzido por um mundo cada vez mais insensível, injusto, dominado por essa ética neoliberal, essa ética perversa que vem esmagando populações. Tourinho destacou a importância do Brasil no acolhimento destes refugiados e principalmente de Campinas, que já conta com um grande número de pedidos de refúgio. O Brasil tem um papel a cumprir nessa questão. Acho que o Brasil tem que demonstrar ao mundo inteiro que o Brasil tem capacidade de ser solidário, de ser um país humano, que acolhe com dignidade as pessoas. E Campinas, eu acho que tem um exemplo a dar nesse sentido. A Comissão Especial de Estudos recebeu os votos necessários para a sua criação e será composta por 3 vereadores a serem definidos. O principal foco da CEE é discutir o acolhimento aos refugiados sírios e haitianos, que são os principais povos que se dirigem a Campinas. Então a gente quer garantir que essas pessoas vão ter acesso aos direitos sociais básicos que o cidadão brasileiro tem, então que elas sejam cadastradas no Sistema Único de Saúde, tenham a possibilidade de receber tratamento de saúde se precisarem, que elas tenham acesso às políticas de assistência social, as quais a gente acha que toda pessoa deve ter, que elas tenham acesso à educação. Tem uma questão da língua, que é uma questão muito difícil, muito problemática, e é difícil para os refugiados que vêm, ou para qualquer estrangeiro nesse caso, encontrar aulas de português para que permitam que essas pessoas se integrem mais rapidamente na comunidade brasileira, falando português, conversando com todo mundo. Então, o dia 11 de abril é considerado agora em Campinas como o Dia do Kung Fu. A ideia, que partiu de um grupo formado por 8 escolas de Kung Fu de Campinas, filiadas à Federação Paulista da modalidade, foi acatada pelo vereador Gustavo Peta. Confira agora as notícias do esporte com Ana Brasil. O ídolo da Ponte Preta nos anos 80, Monga, acaba de fazer mais um gol de placa na sua vida marcada pela determinação. Gilberto de Almeida concluiu a graduação no curso superior de Gestão Pública. Monga atua na Secretaria de Esportes de Campinas e, como já disse no programa Mais Esportes, pretende seguir a carreira política. Estou me preparando, estou estudando, estou fazendo faculdade, me formo agora esse semestre, agora me formo em Gestão Pública. Pré-candidato à presidência da FIFA, o ex-jogador Zico propôs uma novidade nas eleições da Federação Internacional de Futebol. Através de um vídeo postado na sua conta no Facebook,
o Galinho de Quintino sugeriu um debate que seria transmitido por uma TV internacional envolvendo todos os outros pré-candidatos ao comando da entidade máxima do futebol. Eu acho que dessa forma todas as federações vão ter liberdade para a escolha do seu candidato. O Mais Esportes da próxima segunda-feira vai mostrar uma modalidade que é praticada pelo cão e seu dono ao mesmo tempo. É o Agility. Vale a pena conferir. Mais Esportes inédito, segunda, 11 da manhã. O vereador Gustavo Peta é o autor do projeto de lei aprovado em turno único na reunião ordinária desta quarta-feira, que institui o Dia Municipal do Kung Fu em Campinas, que vai ser comemorado em 11 de abril. Nesta data, no ano de 1989, foi fundada a primeira entidade ligada ao esporte no país, a Federação Paulista. É um marco porque Campinas é um polo do Kung Fu, não só no estado, mas no país. Tá? Então, a gente está sendo honrado com a criação de uma data específica para a nossa modalidade. É um dia para ficar marcado no calendário da cidade e para ser um dia de debate, de reflexão e também de muitos campeonatos. Porque realmente há toda uma filosofia chinesa por trás dessa modalidade tão praticada aqui na nossa cidade. E a gente encerra as notas de esporte com este vídeo que bombou na internet esta semana. Câmeras escondidas em diversas academias do Rio de Janeiro mostram a surpresa dos frequentadores quando veem atletas com deficiência usando os aparelhos ou desafiando para uma luta de judô, por exemplo. Mas a intenção não era fazer um experimento, não, e sim mostrar a realidade. Este foi o Câmara Notícia de hoje e até amanhã.